Hannibal Barca, uma das figuras militares mais brilhantes da história, nasceu em Cartago em 247 a.C. Ele era filho de Hamilcar Barca, um proeminente general cartaginês que havia lutado contra Roma na Primeira Guerra Púnica. Desde tenra idade, Hannibal foi imerso em um ambiente de rivalidade e hostilidade contra a República Romana. A lenda conta que, ainda criança, Hannibal jurou ódio eterno a Roma perante seu pai. Este juramento moldaria toda a sua vida e carreira militar. A educação de Hannibal foi rigorosa, focada em táticas militares, estratégia e liderança. Ele acompanhou seu pai em campanhas militares na Espanha, onde aprendeu em primeira mão os rigores da guerra. A Espanha era uma região rica em recursos e mão de obra, crucial para a recuperação de Cartago após a derrota na Primeira Guerra Púnica. Hamilcar Barca estabeleceu uma base sólida para o poder cartaginês na península. Após a morte de Hamilcar, seu cunhado Asdrúbal, o Belo, assumiu o comando das forças cartaginesas na Espanha. Asdrúbal continuou a expandir a influência cartaginesa, mas de forma mais diplomática. E assinou um tratado com Roma, estabelecendo o rio Ebro como o limite da expansão cartaginesa. Hannibal serviu sob Asdrúbal, aprimorando suas habilidades e ganhando experiência valiosa. Ele se destacou por sua coragem, inteligência e capacidade de liderança. Em 221 a.C., Asdrúbal foi assassinado por um escravo celta em vingança. Os soldados cartagineses, que admiravam Hannibal, aclamaram-no como seu novo comandante. Ele tinha apenas 26 anos, mas já demonstrava um talento militar excepcional e uma profunda compreensão da política e da guerra. A ascensão de Hannibal ao comando marcou o início de uma nova fase na rivalidade entre Cartago e Roma. Ele rapidamente consolidou o controle cartaginês na Espanha, subjugando tribos rebeldes e expandindo o território. Sua ambição, no entanto, ia muito além da Península Ibérica. Hannibal sonhava em levar a guerra diretamente ao coração de Roma, acreditando que a melhor defesa era um ataque ousado. O estopim para a Segunda Guerra Púnica foi o cerco de Sagunto, uma cidade aliada de Roma na Espanha. Sagunto estava localizada ao sul do rio Ebro, mas Roma a considerava sob sua proteção. Em 219 a.C., Hannibal atacou Sagunto, ignorando os avisos romanos e o tratado de Asdrúbal. A queda de Sagunto, após um cerco de 8 meses, foi uma clara provocação e levou Roma a declarar guerra a Cartago. Hannibal sabia que uma guerra convencional contra Roma, com batalhas navais e desembarques na Itália, seria difícil e custosa, mas ele concebeu um plano audacioso e sem precedentes: invadir a Itália por terra, atravessando os Alpes. Esta manobra surpreenderia os romanos, que esperavam a guerra na Espanha ou na Sicília, e os forçaria a lutar em seu próprio território. A preparação para a travessia dos Alpes foi monumental e exigiu uma logística impecável. Hannibal reuniu um exército diversificado, composto por cartagineses, númidas, ibéricos e gauleses. Ele também incluiu uma força de elefantes de guerra, que seriam tanto uma arma psicológica quanto militar, causando terror nas fileiras inimigas. Em 218 a.C., Hannibal partiu da Espanha com um exército estimado em cerca de 90.000 infantaria, 12.000 cavalaria e dezenas de elefantes. A primeira parte da jornada foi através dos Pirineus, onde enfrentou resistência de tribos locais, mas conseguiu superá-las com astúcia e força. A travessia do rio Ródano foi outro desafio significativo, com os gauleses tentando impedir sua passagem e atacando suas tropas. Hannibal demonstrou sua engenhosidade ao usar jangadas e botes
para transportar suas tropas e elefantes, alguns dos quais foram sedados para facilitar o transporte. A visão dos elefantes cruzando o rio deve ter sido impressionante e aterrorizante para os inimigos e para as próprias tropas. A verdadeira provação, no entanto, aguardava nos Alpes, uma barreira natural que poucos ousariam cruzar com um exército. A travessia das montanhas foi uma das maiores façanhas militares da história, um testemunho da determinação de Hannibal. O exército de Hannibal enfrentou condições climáticas extremas, incluindo neve, gelo e temperaturas congelantes, mesmo no final do verão. As trilhas eram estreitas e perigosas, com desfiladeiros íngremes, rochas escorregadias e avalanches repentinas. Muitas vidas foram perdidas devido ao frio intenso, à fome, à exaustão e aos ataques incessantes de tribos alpinas hostis, que viam o exército como uma oportunidade de pilhagem. Os elefantes, em particular, sofreram imensamente, e muitos pereceram durante a jornada, caindo em precipícios ou sucumbindo ao frio. A moral das tropas foi testada ao limite, com muitos soldados desanimados e questionando a viabilidade da empreitada. Mas Hannibal manteve a disciplina e a determinação, usando sua carisma e liderança para inspirar seus homens. Ele liderou pelo exemplo, muitas vezes na vanguarda, mostrando a mesma resiliência que exigia de seus soldados. Após cerca de 15 dias de uma travessia agonizante, Hannibal e o que restava de seu exército emergiram dos Alpes para a planície do Rio Pó, na Itália. O exército estava exausto e drasticamente reduzido em número, com talvez metade de sua força original, mas a surpresa estratégica foi completa. Roma não esperava um ataque por essa rota, considerando-a impossível. A chegada de Hannibal à Itália causou pânico generalizado em Roma e entre seus aliados. Ele rapidamente buscou alianças com tribos gaulesas insatisfeitas com o domínio romano, prometendo-lhes liberdade e saques. A primeira grande batalha na Itália ocorreu no rio Ticino, onde Hannibal derrotou as forças romanas lideradas por Públio Cornélio Cipião, que havia retornado da Espanha para interceptá-lo. Esta vitória inicial elevou o moral de suas tropas e atraiu mais aliados gauleses, que se juntaram à sua causa. Em seguida, veio a Batalha do Trebia, onde Hannibal novamente demonstrou sua genialidade tática. Ele atraiu os romanos para uma armadilha, usando uma emboscada de cavalaria escondida para flanquear o inimigo em um dia frio e chuvoso. A vitória cartaginesa no Trebia foi esmagadora, infligindo pesadas baixas aos romanos e consolidando a reputação de Hannibal como um mestre da guerra. No ano seguinte, 217 a.C., Hannibal marchou para o sul, em direção à Etrúria, buscando um confronto mais decisivo. Ele surpreendeu os romanos novamente ao atravessar os pântanos do Arno, uma rota considerada intransitável e perigosa devido às doenças e ao terreno difícil. Esta marcha árdua custou-lhe muitos homens e seu próprio olho, que ele perdeu devido a uma infecção, mas garantiu a surpresa e a vantagem tática. A Batalha do Lago Trasimeno foi outro triunfo espetacular para Hannibal, demonstrando sua maestria em emboscadas. Ele emboscou um exército romano inteiro, liderado pelo cônsul Caio Flamínio, às margens do lago, em uma manhã de nevoeiro. As tropas romanas foram aniquiladas, presas entre o lago e as colinas, e Flamínio foi morto em combate, um golpe devastador para Roma. A notícia da derrota em Trasimeno mergulhou Roma em desespero e luto. O Senado romano, em uma medida extraordinária, nomeou Quinto Fábio Máximo como ditador, encarregado de lidar com a ameaça de Hannibal. Fábio Máximo, um general experiente e cauteloso, adotou uma estratégia de desgaste, evitando o confronto direto e seguindo Hannibal de perto, cortando suas linhas de suprimento e atacando pequenos destacamentos. Essa tática, conhecida como Tática Fabiana, foi impopular em Roma,
onde o povo clamava por uma vitória decisiva, mas eficaz em evitar mais derrotas catastróficas e em preservar o exército romano. No entanto, a pressão política e a impaciência do povo romano levaram à eleição de novos cônsules, Varrão e Paulo, que buscavam uma confrontação decisiva e gloriosa. A culminação da genialidade militar de Hannibal ocorreu na Batalha de Canas, em 216 a.C. Um dos maiores exemplos de tática de envolvimento da história. Nesta batalha, Hannibal enfrentou um exército romano muito maior, estimado em cerca de 80.000 homens, o maior exército que Roma já havia reunido. Ele empregou uma tática de envolvimento duplo, uma obra-prima da estratégia militar, que é estudada até hoje. Hannibal posicionou suas tropas de forma a criar um centro fraco que recuaria sob o ataque romano, atraindo as legiões para o centro, enquanto suas alas fortes, compostas por cavalaria e infantaria de elite, flanqueavam o inimigo. A cavalaria cartaginesa, sob o comando de Asdrúbal, derrotou a cavalaria romana e atacou a retaguarda da infantaria romana, completando o cerco. Dezenas de milhares de soldados romanos foram mortos, tornando Canas uma das piores derrotas militares da história de Roma, com estimativas de até 70.000 mortos. A vitória em Canas abriu caminho para Hannibal no sul da Itália, e muitas cidades e povos, incluindo Capua, a segunda maior cidade da Itália, se revoltaram contra Roma e se aliaram a ele. A República Romana estava à beira do colapso, mas sua resiliência e a lealdade de muitos de seus aliados a impediram de cair. Roma se recusou a negociar com Hannibal, mesmo após essa derrota devastadora. Apesar de suas vitórias brilhantes, Hannibal nunca conseguiu um apoio decisivo para marchar sobre Roma e sitiar a cidade. A cidade estava bem fortificada, e os romanos, apesar das perdas, recusaram-se a se render, mobilizando todos os recursos disponíveis. A estratégia de Fábio Máximo, de evitar grandes batalhas e desgastar o inimigo, começou a surtir efeito, privando Hannibal de suprimentos e reforços. Roma também conseguiu manter o controle de suas colônias mais importantes e de suas linhas de suprimento, dificultando a consolidação de Hannibal no sul da Itália. Hannibal passou anos no sul da Itália, travando uma guerra de atrito e esperando por reforços significativos de Cartago. Ele esperava que seus aliados cartagineses enviassem reforços significativos, mas estes nunca chegaram em número suficiente, devido a disputas políticas internas em Cartago e a vigilância naval romana. Seu irmão Asdrúbal tentou trazer reforços por terra, seguindo a mesma rota alpina, mas foi interceptado e derrotado na Batalha do Metauro em 207 a.C. A cabeça de Asdrúbal foi jogada no acampamento de Hannibal, um sinal brutal e desmoralizante do fracasso da ajuda e da determinação romana. Este evento marcou um ponto de virada na guerra, pois Hannibal perdeu a esperança de receber apoio substancial. A maré da guerra começou a virar decisivamente a favor de Roma. Públio Cornélio Cipião, o filho do general derrotado no Ticino, emergiu como um novo e brilhante comandante romano. Cipião, mais tarde conhecido como Cipião Africano, propôs uma estratégia ousada e inovadora: invadir o norte da África e atacar Cartago diretamente. Essa manobra forçaria Hannibal a retornar para defender sua pátria, tirando-o da Itália. O Senado romano, inicialmente hesitante e ainda traumatizado pelas derrotas, acabou aprovando o plano de Cipião, vendo-o como a única forma de acabar com a guerra. Em 204 a.C., Cipião desembarcou na África com um exército romano bem treinado e motivado. Ele obteve vitórias significativas contra as forças cartaginesas e seus aliados númidas, que foram persuadidos a mudar de lado. A ameaça a Cartago tornou-se iminente, e a cidade estava em perigo real. Em 203 a.C., Hannibal foi finalmente chamado de volta à África para defender sua cidade natal, um chamado que ele não podia recusar.
Foi um momento agridoce para o general, que havia passado 15 anos em solo italiano, invicto em grandes batalhas, mas sem conseguir a vitória final. O confronto final entre Hannibal e Cipião ocorreu na Batalha de Zama, em 202 CE de Natrans, nas planícies da África. Foi um duelo de titãs entre os dois maiores generais de sua época, cada um com suas próprias lendas e estratégias. Hannibal contava com seus veteranos da Itália, endurecidos pela guerra, mas também com muitos recrutas inexperientes e uma força de elefantes de guerra. Cipião, por sua vez, tinha um exército bem treinado, motivado e a vantagem crucial da cavalaria númida, que havia mudado de lado e era liderada por Massinissa. Hannibal tentou usar seus elefantes para romper as linhas romanas e causar pânico, uma tática que havia funcionado antes. Mas Cipião havia preparado uma contramedida engenhosa e inovadora. Ele ordenou que suas tropas abrissem corredores nas formações, permitindo que os elefantes passassem inofensivamente, onde seriam atacados pelos flancos e dispersos. A batalha foi feroz e sangrenta, com ambos os lados lutando com bravura. No entanto, a superioridade tática de Cipião, a disciplina romana e a eficácia da cavalaria númida prevaleceram. A cavalaria númida de Cipião flanqueou o exército cartaginês, atacando sua retaguarda e completando o cerco. Hannibal sofreu sua primeira e única grande derrota em campo aberto. A derrota em Zama marcou o fim da Segunda Guerra Púnica e o fim das ambições de Cartago como grande potência mediterrânea. Cartago foi forçada a aceitar termos de paz humilhantes, incluindo a perda de todos os seus territórios ultramarinos, uma grande indenização de guerra e a proibição de manter um exército sem a permissão de Roma. Hannibal, apesar da derrota, permaneceu uma figura respeitada e temida por Roma, que o via como uma ameaça constante. Ele continuou a servir Cartago em funções civis, tentando reformar a política e a economia da cidade, buscando restaurar sua antiga glória. No entanto, a inveja de seus rivais políticos em Cartago e a pressão incessante de Roma levaram à sua perseguição. Em 195 a.C., Hannibal foi forçado a fugir de Cartago para evitar ser entregue aos romanos, que exigiam sua extradição. Ele buscou refúgio em várias cortes helenísticas no Oriente, oferecendo seus serviços como conselheiro militar e estrategista. Ele serviu ao rei Antíoco III do Império Selêucida, aconselhando-o em sua guerra contra Roma, a Guerra Romano-Síria. No entanto, Antíoco não seguiu todos os seus conselhos, subestimando o poder romano, e foi derrotado pelos romanos na Batalha de Magnésia. Hannibal continuou a ser caçado por Roma, que via nele uma ameaça constante e um símbolo de resistência. Ele se refugiou na Bitínia, onde tentou ajudar o rei Prúsias I em sua guerra contra o reino de Pérgamo, um aliado romano. Ele até projetou uma frota naval para Prúsias, demonstrando sua versatilidade. No entanto, os romanos, implacáveis, exigiram sua extradição de Prúsias. Para evitar ser capturado e humilhado por seus inimigos, Hannibal cometeu suicídio em 183 a.C. Tomando veneno. Ele tinha cerca de 64 anos, e sua morte marcou o fim de uma era de grandes generais. A morte de Hannibal marcou o fim de uma era e o triunfo final de Roma sobre seu maior adversário. Sua vida foi uma saga de genialidade militar, determinação inabalável e uma luta implacável contra o poder crescente de Roma. O legado de Hannibal é imenso e duradouro. Ele é considerado um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos, ao lado de Alexandre o Grande e Júlio César. Suas táticas, como o envolvimento duplo em canas,
são estudadas até hoje em academias militares em todo o mundo. Ele demonstrou a importância da surpresa, da inteligência, da adaptabilidade e da liderança inspiradora no campo de batalha. A travessia dos Alpes com elefantes permanece um feito lendário, um testemunho de sua audácia, engenhosidade e capacidade de liderança em condições extremas. Embora tenha falhado em derrotar Roma e destruir a República, Hannibal infligiu-lhe as maiores perdas de sua história e forçou a República a se adaptar, aprimorar suas próprias táticas militares e desenvolver uma resiliência sem precedentes. Ele deixou uma marca indelével na história militar e na imaginação popular, sendo frequentemente retratado como o arquétipo do gênio militar. A figura de Hannibal, o general que ousou desafiar Roma em seu próprio quintal e quase a destruiu, continua a inspirar e fascinar historiadores, estrategistas e o público em geral. Sua história é um lembrete do poder da vontade humana, da capacidade de um indivíduo de moldar o curso da história e da tenacidade de um inimigo formidável.